Então, meus irmãos e irmãs, com essa Santa Missa, estamos iniciando a nossa 9ª semana de adoração do Santíssimo Sacramento. Nessa semana, Jesus já está exposto 24 horas, das 9 até as 6, presencialmente, e também em casa, virtualmente, através daqueles links de adoração perpétua. Então, ficaremos em adoração durante toda essa semana e esse tema da nossa semana é: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos meditando a cada dia também um dos pecados capitais e também o seu remédio, para que de fato Jesus vem tirar o pecado. Eu preciso saber também o que é o pecado, como é que ele se manifesta, para realmente eu possa também denunciar, atuar e combatê-lo também na minha vida. Então, hoje nós vamos falar sobre o pecado capital da avareza. E ele vem bem de encontro ao que Jesus vem falando hoje sobre o bom pastor. Vamos olhar então o que Jesus nos ensina. Ele diz: olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. A gente percebe que o amor do pastor pelas ovelhas é total. E é capaz de dar a si mesmo para que as suas ovelhas se salvem. Mais adiante, Jesus vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O que significa isso? Eu as amo de uma forma profunda. Conhecer é ter intimidade com elas e elas também têm intimidade comigo. Uma intimidade de amor, um amor total e entregue. E essas ovelhas confiam plenamente no pastor e o seguem. E a sua segurança é o pastor, é estar em comunhão com ele. E no final Jesus diz: olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, meus irmãos, justamente o sentido do Evangelho, o sentido dos mandamentos de Deus justamente é nessa direção, de um desapego total de si mesmo, quanto mais um desapego também das coisas, desapego de si mesmo e das coisas. Muitas vezes Jesus falou aí, mas ele diz: olha, o mundo, a vida de um homem não consiste num acúmulo de bens. Sendo uma parábola que ele contou, um homem teve um grande celeiro, fez uma grande colheita. Aí ele disse para si mesmo, olha que beleza, agora come, bebe e aproveita, então agora eu vou encher os meus celeiros e vou acumular esses bens. Aí Deus diz para ele: louco, hoje você vai se apresentar diante de Deus. E o que vai ficar do que você acumulou? Nada. Não, Jesus fala: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode ser Deus, o dinheiro não pode ser o teu Deus, ele é um meio. Nós servimos a Deus e não ao dinheiro. O dinheiro ele tem que servir a Deus, é servo e não é senhor. Então, porque a avareza justamente é o apego desordenado dos bens materiais, como um fim em si mesmo, não como um meio, mas como um fim em si mesmo, não com o intuito de usar aquele bem, mas simplesmente de acumulá-lo. A pessoa acumula, se apega cada vez, às vezes tem coisas que deixa estragar. Tem livros, tem, seja o que for, tem comida, tem coisas, e se acumula, tem roupas que não usa, mas não dá.
prefere estragar, tem o prazer de simplesmente ter as coisas e guardá-las para si mesma, e não partilha o que tem. Então coloca aquilo que deveria ser um meio, que é, por exemplo, roupa, comida, um meio para viver, ela coloca ali a sua vida. Ela tem um apego, ali é o fim da sua vida. A finalidade da sua vida é acumular bens, acumular coisas para si, sem usá-las, de uma forma desordenada. E isso é um pecado e é fonte de pecado, porque gera egoísmo e tantas outras coisas que vêm desse apego excessivo aos bens materiais. E isso justamente é o contrário daquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Pelo contrário, ele diz, ele diz, olha, acumulai tesouros no céu, onde a traça não atinge. Ele fala sobre olhai os lírios do campo, as aves do céu, confiar também na providência de Deus, ser generoso. Deus, por exemplo, nos ensina essa espiritualidade, por exemplo, do dízimo, de a gente poder também partilhar com a nossa comunidade aquilo que temos. Deus fala lá no juízo final, diz, olha, estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. Ou seja, o olhar que a gente tem sobre as pessoas, Deus nos chama a amá-las também nas suas dores, nas suas necessidades. Eu também sou chamado a partilhar o que eu tenho e ajudar quem precisa. Justamente é gastar-se, é dar-se. E o grande sinal disso é a cruz. Ou seja, Jesus não se poupou, ele deu a si mesmo até a última gota do seu sangue. Ele foi despojado de suas vestes, nem as suas vestes deixaram, não tinha nenhum túmulo seu próprio, abandonado pelos amigos, despojado de tudo, e deu tudo para nós. E também, ainda na cruz, ele nos deu a sua mãe como mãe. Então veja que a direção do ensinamento de Jesus é o oposto desse pecado. E a gente precisa perceber isso na nossa vida, aquilo que nós temos em casa, como nós lidamos com isso, como lidamos com as necessidades dos outros. Precisamos perceber isso. Nessa vida nada levamos, dessa vida nada vamos levar. Todos os nossos bens vão ficar. Então, Jesus nos chama a atenção. Então, precisamos trabalhar a virtude da liberalidade, da generosidade, que se fundamenta no amor de Deus, que dá de tudo, é generoso conosco. São Paulo diz que ele se fez pobre para nos enriquecer de bens. Então, vamos cuidar também e olhar que às vezes essa avareza também pode ser até espiritual, porque às vezes pode acontecer, por exemplo, a oração, ela é um meio, ela não é um fim em si mesma. Então ela é um meio de santificação. Então muitas vezes a pessoa também pode ter uma avareza espiritual, de acúmulos de coisas, de simplesmente fazer aquelas orações, muitas coisas, simplesmente por fazer, por ter. Eu tenho todas as devoções, eu tenho todas as coisas, eu tenho todos esses livros, mas de fato não se converte, não partilha, não ama o irmão, não muda de vida, está só acumulando coisas para si mesmo, acumulando orações em si mesma, que não levam a uma verdadeira conversão. Também precisamos perceber isso também na nossa vida espiritual, porque a minha oração, o meu jejum, enfim, ela deve gerar o quê? Amar mais a Deus,
amar mais os irmãos, gerar uma santificação na minha vida. Não é só acumular orações de si mesmas. Jesus ele fala isso, diz: olha, não faça como os pagãos, que acham que pela força das palavras vão conseguir alguma coisa. Então não é acumular orações, é fazer orações com um diálogo com Deus profundo, com qualidade, com amor, buscando verdadeiramente, fato que naquela oração também um caminho de amar mais a Deus, de ter intimidade com Ele, de crescer no amor, de fazer a sua vontade na nossa vida. Então, hoje pedimos a Deus na nossa vida que também mostre essa barreira. Muitas vezes essa avareza ela pode estar assim escondida através de algumas coisas piedosas, algumas coisas que a gente não se dá conta, aquelas coisas que a gente justifica. Mas sabe que isso aqui é assim, pois é, e a gente vai às vezes acumulando coisas e às vezes não. E o que é importante? Nós nos darmos conta disso agora, e dando conta disso agora, percebendo isso, mudarmos, começarmos com uma atitude justamente o contrário, de generosidade, de dar-se, de dar o que tem, partilhar o que tem, naquilo que é necessário, de uma forma que realmente esse amor de Deus em nós vá se concretizando cada vez mais. Então pedimos hoje, já rezando a Deus que nos ajude a vencer e a derrubar essa barreira da avareza na nossa vida pessoal, também na nossa comunidade, no seu trabalho, na sua relação com o dinheiro, no nosso dia a dia, na relação com as pessoas, na vida espiritual. Pedimos essa graça hoje, que Jesus nos ajude a derrubar essa barreira, que a gente possa, ao final dessa semana de adoração, ter um coração mais generoso, mais semelhante ao coração de Jesus. Passamos um momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.